Olá, irmãos, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um culto de oração. E essa noite eu gostaria de falar com os irmãos sobre o tema que é cuidado com o próximo. E para isso eu gostaria de ler Atos, capítulo 4, versículos 34 e 35, que diz assim: Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Bom, nesse contexto, o apóstolo Paulo ele está falando a respeito do funcionamento da igreja primitiva. Ou seja, os membros da igreja primitiva eles não passavam por necessidade, porque eles estavam sempre cuidando para que isso não acontecesse. Nesse caso, repartindo os bens. E aí, trazendo para o contexto atual em que nos encontramos, principalmente esse de pandemia, de quarentena e afins, eu queria chamar a atenção dos irmãos a respeito do cuidado que nós precisamos ter com o nosso próximo, com os nossos irmãos em Cristo e afins. Às vezes, os nossos irmãos, eles estão passando por necessidade, eles estão precisando de uma ajuda e nem sempre eles gostam de falar sobre isso, ou então de pedir ajuda. Nem sempre isso vai acontecer. Então, eu queria pedir aos irmãos que, nesse momento, estejam mais sensíveis ainda do que o normal para o seu próximo. E aí você pode se perguntar, poxa, mas quem é o meu próximo? O seu próximo, irmão, é aquele que precisa de você. É aquele que precisa da sua ajuda, aquele a quem você pode contribuir ajudando e afins. E aí eu gostaria de fazer esse apelo aos irmãos que realmente estejam procurando ter esse cuidado com a congregação, assim como fazia a igreja primitiva. Claro que existem formas diferentes de exercer esse cuidado. Vocês podem doar para causas, podem realmente estar procurando manter o contato com os irmãos, mandando mensagem, perguntando como estão, porque esse cuidado nesse momento é importante. Não só nesse momento, sempre, mas especialmente agora, nessa época de quarentena, saber que nós estamos sendo cuidados por pessoas que são a imagem e semelhança de Cristo é importante na vida de cada um. E aí eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês. E agora vamos orar, né? Para que realmente possamos estar tendo esse desejo no nosso coração. O desejo de ajudar, o desejo de ser útil e afim, sempre sendo direcionados por Deus. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, gostaria, Senhor, de te agradecer por essa palavra dessa noite, Pai. Que essa palavra tenha tocado realmente o coração das pessoas que ouviram e que o Senhor possa sempre estar guiando os nossos passos, Pai. Que possamos ser instrumentos na Tua mão, Senhor, para ajudar os nossos irmãos, para ajudar o nosso próximo, para ajudar quem precisa, Pai. Principalmente nessa época de quarentena, meu Deus, que possamos realmente ser a imagem e semelhança do Senhor e fazer o que Jesus faria. É isso que eu te peço e te agradeço. Esteja sempre conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem com Deus, irmãos. Um beijo no coração de vocês. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Se o exército viesse sobre mim, o meu coração não temeria. Mesmo que a guerra viesse sobre mim, nele eu confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no culto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha.
Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao meu redor. Por isto eu oferecerei sacrifício de júbilo no seu santuário. Cantarei louvores ao meu Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconde de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Olá, queridos irmãos e irmãs, quanta saudade, mas também quanta paz reinando em nossos corações, porque o nosso Deus é um Deus de amor e de bondade. Oremos. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Deus Santíssimo, de amor infindo, que enviaste Jesus Salvador para a nossa bendita e eterna salvação. Agradecemos-te por todas as bênçãos e por essa tarde feliz, quando nos reunimos, mesmo em caráter online, em teu santo nome, para o louvor da tua glória e renovação das nossas forças espirituais e de nossa comunhão amorável com nossos irmãos e irmãs queridos. Agradecemos-te também, Senhor, os livramentos, as provisões que tens providenciado para o povo que se chama povo teu a todo momento, pela equipe médica, pelos cientistas, por todos que têm trabalhado para a debelação deste vírus mortífero. Te pedimos que lhes dê sabedoria e capacidade para alcançarem a vitória. E quanto a nós, irmãos amados, abracemos o imperativo de Jesus que diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E qual é a recompensa? Encontrareis descanso para as vossas almas. É o que temos alcançado. Pois é em nome de Jesus, teu bem-amado, que vive e reina para sempre, que nós te agradecemos, agora e sempre. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 2. Vamos ler os versículos 1 a 13. Vamos falar sobre o manancial de águas vivas. Jeremias, capítulo 2, versículos 1 a 13. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me a favor de ti da devoção da tua mocidade, do amor dos teus desposórios, de como me seguiste no deserto, numa terra não semeada. Então Israel era santo para o Senhor, primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, a casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam em mim vossos pais,
para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? Eles não perguntaram: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de charnecas e de covas, por uma terra de sequidão e densas trevas, por uma terra em que ninguém transitava nem morava? Eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem, mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra e da minha herança fizestes uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram, e os governadores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda contenderei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos contenderei. Pois passai às ilhas de Quitim, e vede, enviai a Quedar, e atentai bem, vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Acaso trocou alguma nação seus deuses, que contudo não são deuses? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Minha irmã, meu irmão, queridos, o profeta Jeremias profetizou no final do reino de Judá, o reino do sul. Em 722 a.C., o reino do norte, o reino de Israel, foi para o cativeiro assírio. Judá não aprendeu nada com essa punição e continuou na idolatria. O castigo estava chegando. Deus usou o profeta Jeremias para chamá-lo ao arrependimento. De nada adiantou. Em 586, os babilônios vieram, destruíram Jerusalém e levaram o povo para o cativeiro babilônico. Jeremias lamentou muito, por isso é chamado de o profeta chorão. E aqui, no início deste texto, ele apresenta Deus como manancial de águas vivas. Ele diz aqui no versículo 13, Deus é manancial de águas vivas. Águas vivas. Nossa vida depende dele. E fala também da abundância. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Depois diz assim: a mim me deixaram manancial de águas vivas. Ele começa falando sobre o bom relacionamento do passado. Os versículos 2 e 3, né, diz como Israel foi fiel quando saiu do Egito, na média, né, na caminhada pelo deserto, foi fiel. Mas quando chegou na terra prometida, aí nos diz o texto que eles se desviaram. A mim me deixaram. Então imaginemos aquele cenário na terra de Israel, no tempo de Jeremias, um vale. E de um lado, aquelas árvores, grama, verde, flores, porque um rio, uma fonte corrente regava aquilo tudo. E do outro lado, o deserto, muito calor, tudo seco, muita poeira. E o povo daquele vale, pasmem, ao invés de estarem no lado fértil, estavam no lado do deserto, cavando apressadamente. Podemos ouvir o ruído das ferramentas, das talhadeiras, dos martelos,
apressadamente cavando cisternas para que colhessem água da chuva. Vem uma nuvem e então eles correm para a cisterna. Quando chegam lá, rachada, não havia água. Esse é o quadro que Jeremias retratou. Ele era uma imaginação inspirada. Aqui ele, com essa figura tão clara, ele faz um sumário trágico da biografia espiritual de Israel. Trocou a manancial pela cisterna rachada. E a gente observa que, tendo deixado a fonte, eles começam logo a cavar. Por causa da natureza religiosa do homem, essencialmente religioso. E essas necessidades profundas, a sede espiritual não passa. Então, nós observamos que eles se afastam de Deus. Por quê? A religião dos cananeus tinha algumas conveniências, algum conforto, não exigia justiça, honestidade, dedicação. E mais, havia um outro atrativo, essa comparação de Deus como o esposo fiel e Judá a infiel, tem mais uma observação. As religiões dos cananeus, os Baals, Azarins, eles atraíam pela frouxidão moral, a quebra dos padrões morais e os instintos soltos. E isso era incentivado, porque isso na religião deles iria incentivar essas orgias nas montanhas, essas prostituições iriam incentivar a produtividade da terra. Eram deuses da fertilidade. Então havia mais essa atração e deuses da fertilidade. Eles estavam acostumados com o Deus que cuidava, né, do povo através dos rebanhos. E será que Deus saberia plantar? Então eles foram atrás dos deuses da fertilidade. Alianças militares, e, por exemplo, com o Egito, ao invés de confiarem em Deus. E essas alianças exigiam que eles também reconhecessem os deuses dos dominadores, casamentos, então, arranjados e com incrédulos. Isso tudo fez com que Israel se desviasse. E vemos a diferença, meu querido. Observa a diferença entre uma cisterna, uma caixa. A água era algo precioso naquela terra. Uma caixa que guarda o que é depositado. Não gera uma gota de água. Água parada, às vezes sem sabor. Um manancial, águas correntes. Águas correntes que não falham. Nós vemos essa diferença. E por aí imaginemos a insensatez daquele povo. O profeta chega a convocar os céus como testemunhas. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos com essa insensatez. Ele diz que até os vizinhos idólatras foram mais fiéis aos seus deuses, que não eram deuses. Então nós observamos aqui essa insensatez. Cavavam para si com as suas mãos, quer dizer, adoravam obras das suas mãos. Lembramos uma vez Jesus também falou sobre essa insensatez, contou uma parábola do rico insensato para aqueles que estavam sendo levados pela cobiça, o desejo de possuir mais e mais. E ele disse: a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. E falou de um homem que era rico, ficou mais rico ainda, teve uma super safra, não sabia onde guardar os seus grãos, e aí teve uma ideia: vou construir celeiros maiores ainda. E ele dialoga com a sua própria alma, e ele reflete, e ele diz assim: alma,
Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Come, bebe, folga, regala-te. E aí, nos diz o final da parábola: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim Jesus fala sobre essa insensatez. Mas mesmo esse homem insensato tem uma lição para nos dar. Ele reconhece a fome interior, a sede de sua alma. Alma, come, bebe. Ele reconhecia essa voz interior que falava dessa necessidade que não pode ser silenciada. São clamores maiores ainda do que os clamores das necessidades físicas. E sem esse suprimento da água viva, a alma se empena. Quantos problemas surgem hoje? Porque o homem resiste ao atendimento desses clamores interiores. Que adianta cuidar do corpo, exercitar-se, botar máscara, álcool gel, guardar distância, medicar-se, ter proteção, e a alma sem o tratamento adequado. A míngua da água espiritual. E ele ainda queria que a sua alma se curvasse diante daquele Deus. A riqueza, aquele seu ídolo desmiolado. Ora, se riquezas materiais respondem às necessidades da alma, quando? Onde? Nós observamos, então, inclusive há ideologias hoje que dizem que se houver justiça social, se resolvermos esses problemas materiais, o homem terá tudo resolvido. As sociedades mais ricas são mais felizes? Não, os problemas continuam, o sofrimento continua. Né? Darás conta do que fizeste com este tesouro incomparável, a tua alma imortal, a qual ofereceste trigo, milho. Hoje, quantas pessoas obcecadas, né, correndo atrás das necessidades do corpo, do físico, focadas só nisso. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e prejudicar-se, perder-se a si mesmo? Péssimo negócio, péssimo negócio. Nós observamos isso, trocando os cuidados da alma por um prato de lentilhas que passa num instante. Uma vez um pregador americano, 85 quilos, grande, ele disse assim: eu não sou isso que vós vedes. Ele disse, 85 quilos, eu sou eu interior. Não este invólucro, esta morada provisória, mas o meu espírito interior. Interessante, muito interessante. Hoje nós observamos, será que o pregador, será que eu estou exagerando, meus queridos? Nós não vemos quantas pessoas, quanto da nossa energia, do nosso tempo, da nossa reflexão, quanto é gasto com as coisas espirituais. Às vezes, muitos vivem como se Deus não existisse, como se não tivesse um espírito, como se fosse um animal irracional, como se eternidade isso fosse uma quimera, fosse um sonho, e essa cobiça é idolatria. Jesus, ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas pela graça e pela misericórdia de Deus. Às vezes nós fazemos essa loucura, só focamos naquilo que está ao alcance da nossa mão, diante dos nossos olhos. E essa preocupação excessiva faz com que muitos preterirem a alma imortal. Preciosa, que Deus tanto valoriza e tomou todas as providências. E veio o
próprio Deus, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus, o Emanuel, Deus conosco, para salvar a alma do homem, o homem na sua inteireza, morrendo na cruz do Calvário. Há muitas cisternas rachadas hoje, muitas. Há aqueles que pensam que serão felizes se tiverem poder, muitos bens. Há outros que substituem a fé em Deus por fé na igreja, fé nos líderes. Tudo cisterna rachada. Temos que confiar. Ai do homem que confia em cisterna rachada. A hora que mais precisa, vai falhar. Está vazio. Interessante que o profeta, usando certa ironia, ele diz assim: onde os teus deuses que fizeste para ti? Que se levantem eles na hora da tua tribulação. Eles não são muitos. Mas o homem que confia no Senhor terá sua sede descedentada. Rios de água viva fluirão, como diz Jesus, né? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Dos que o buscam, Hebreus 11:6. Ei, ao poço, sabendo que lá existe água boa para se beber. Nós podemos ver isso na palavra do Senhor. Conclusão, meus queridos, que não sejamos inconscientes. O povo dizia assim: eu não pequei, eu sou inocente. Não percebiam isso. Então que nós, que somos tão parecidos com Israel, né? Nós possamos nos perguntar nesses dias tão propícios para reflexão. Acho que Deus tem usado isso para que nós possamos refletir nas nossas resistências às chamadas. Alguns são vocacionados como Jonas. Deus quer no seminário, estudando, tem resistido. Precisamos avaliar, será que o nosso amor esfriou? Rejeitar a Bíblia é rejeitar o nosso Deus, manancial de águas vivas. Temos meditado na sua palavra. Esse é um momento de avaliação, né? Eu vi agora uns jovens fazendo uns kits de doação. Temos muitas mochilas, muitas bolsas guardadas, então vamos colocar máscara, vamos colocar sabonete, roupas, garrafa com água, doação, porque nós estamos vendo claramente nesses dias que podemos viver sem esse consumismo todo, com menos, né? Podemos viver com poucas coisas. Estamos vendo o valor, né? Os verdadeiros valores. Então, que realmente vejam a si mesmo como Deus os vê. Aquela alma de valor inexcedível, valor espiritual, a natureza espiritual que sobrevive aos poucos anos desta jornada, né? Para darmos conta de nós mesmos, não da mesa, não do corpo, não da conta bancária, mas da alma que Deus tanto ama, a ponto de sacrificar-se a si mesmo na cruz. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar agora, irmãos, o hino número 366 do cantor cristão, Firmeza.